pais às vezes nem sonham com esse policiamento de escola e tudo mais, que ninguém nem fica sabendo propositalmente. O que meu pai sempre falava é que nos Estados Unidos morre de fome quem quer. Que a gente teve a primeira intervenção que deu o resultado de impedir que um ataque acontecesse. A nossa sensação foi: Pessoas podem vir pra cá, igual vocês vieram, mas tem que saber que há um esforço, há um sacrifício. nunca tinha acontecido. A polícia sempre chega depois. Isso. No Brasil. Isso. Raramente chega durante, mas sempre chega depois, que o sangue já. E foi a primeira vez. Palavrão, Tati. As opiniões, interpretações e conclusões aqui apresentadas são de inteira responsabilidade dos autores e convidados e não refletem necessariamente as posições políticas ou opiniões oficiais de nenhuma instituição a qual estejam vinculados. Já foram na Disneylândia? Não. Só trabalho. Aqui é só trabalho. Só trabalho. Estúdio, vocês não vão? Também não. Só trabalho. Não querem ir? O Eliel não tá deixando, tá enchendo a nossa... O Eliel, cara. Você tá pegando esse negócio de supervisor bem... Pegou. Ele encheu a agenda, só faltou o domingo, irmão. Porque tem que ter o dia de descanso, né? É bíblico. O dia de descanso tem que ter. Mas foi isso que nós pedimos pra ele, assim, Eliel, o que nós pudermos ter de experiência, nos ajuda. E aí ele tem se esforçado bastante, às vezes até sim. Agora, quem é que pode falar um pouquinho? Vocês, além do treinamento que vocês fizeram com a polícia local, vocês também tiveram contato com uma outra agência também, né? Alguém poderia dar um rápido... Eu sei que tem muita informação também que foi sigilosa que passaram, que talvez... Não sei como é que foi essa questão, é que eu não estava lá, né? Mas alguém poderia explicar um pouquinho de como é que foi esse contato com uma outra agência, né? De 3 letrinhas. Pra gente é muito importante. Agora é difícil. Pra gente é muito importante também essa instrução, porque como a gente está construindo desde o início, né? Nós trabalhamos muito forte com a prevenção. Então, como mesmo o Vitor disse, a gente trabalha com antes, durante e depois. Essa é a nossa perspectiva. E aí, para impedir que o ataque aconteça, nós precisamos identificar sinais, comportamentos, né? Porque existe uma sequência de comportamentos que conduz a um resultado. É meio que o modus operandi, né? E aí a grande parte da população e até mesmo dos profissionais, eles não estão capacitados ou gabaritados para identificar esses sinais antes de um ataque acontecer, né? Existem ali vestígios de comportamento. E aí nós somos nessa unidade para poder aprender como que eles identificam, quais são alguns traços de comportamento. Pode falar o nome da unidade. É uma unidade de análise de perfil comportamental do FBI, que eles trabalham estudando os casos, né, os casos concretos existentes nos Estados Unidos desde muito tempo. O que conduziu esses menores ou esses agressores a chegarem a concluir as suas intenções, né, com os atos finais. E aí isso pra gente é muito importante, porque quando nós pegamos perfis, né, lá no Brasil, porque a comunidade, aquilo que nós estamos dizendo e que vocês ressaltaram desde o início, vocês exportam muitas coisas, né? Exportam muitos costumes, muitos atos, e os Estados Unidos, ele é pro brasileiro assim o foco de cópia, então influência muito grande, né? A gente tem até, muita gente brinca hoje em dia no Brasil que até alguns linguajares, algumas palavras, a gente parou de tornar aquilo português e passou networking, vou fazer uma call, inside, vou fazer um inside, um intruder, um outsider. O policial não, eu tenho que descobrir qual é a red flag, não sei o quê. Então a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, infelizmente, pro bem e pro mal. Então nós temos inúmeras comunidades que estão abordando, por exemplo, os fenômenos que tem nos Estados Unidos há muito tempo, mas que está chegando agora dos incels, do Red Pill, Black Pill, o MGTOW. São comunidades que incentivam crimes violentos e que está chegando no Brasil. E nós não conseguimos identificar isso antecipadamente.
né? Não tinha esse conhecimento. E hoje nós tivemos uma instrução assim, fenomenal. As agentes, né, do serviço do FBI trouxeram assim, informações importantíssimas para nós, a gente ficou com aquele desejo assim, mais tempo, fala mais. Só que aí o tempo tava curto e não deu para poder aprofundar muito. Mas são conhecimentos, porque a gente trabalha nessas duas frentes, né, da prevenção e do enfrentamento. Então, pra gente, esse conhecimento de inteligência é fundamental. Porque é aquilo que você disse, desbravar um novo caminho é muito árduo. Isso. E você incentivar outra pessoa a ter a mesma paixão que nós temos é muito mais desafiador. Isso. Né? É uma paixão que nós temos, igual quando a gente vai, por exemplo, atender uma demanda numa escola e vai parar ali ou investir 2, 3 horas ouvindo uma adolescente que teve um comportamento nocivo ou que fez uma ameaça, só que nós estamos ali de corpo, alma e espírito de fato. Isso. Nós colocamos a emoção para poder ouvir cada detalhe, para estabelecer um rapport, uma conexão profunda com ele, para poder ter informações importantes. E isso faz com que nós tenhamos um arcabouço para poder impedir que outros ataques aconteçam. E isso começou, Eliel, depois que a gente voltou daqui. A gente chegou, o Vitor enche a gente de pergunta, tá, legal. Agressor ativo, tá bom, vai parar o agressor, mas tá, nossa companhia de prevenção, e aí? Aí a gente sentou, leu o material, quebrou a cabeça, o que dá pra gente fazer para chegar antes dele se tornar um agressor? Isso. Aí a gente começa a trabalhar na companhia com o termo de ameaça ativa, né? A gente vai identificar o adolescente na escola, padrão de comportamento dele, para que ele não se torne um agressor. A gente vai tentar salvar ele antes. Porque lá nosso ordenamento jurídico é completamente diferente. Ele vai dar no máximo 3 anos, depois ele vai estar em uma outra escola, ele vai estar numa universidade, ele vai estar na sociedade de novo. A cultura aqui é muito diferente dos Estados Unidos, né? Aqui vocês têm um fenômeno que eles vão para o enfrentamento do policial ou vão para se suicidar. Lá a gente viu completamente diferente. Nos casos que a gente tem, não. Eles vão voltar para casa ou eles vão se entregar no batalhão. Então a gente tem um problema muito sério lá. Então a gente começou a quebrar a cabeça, não, a gente tem que chegar antes, não dá para ficar só limpando sangue. O que a gente não está percebendo nesse cenário? Não, então a gente pegou, catalogou os 42 casos. O que eles têm em comum? O que dá para a gente perceber antes? O que dá para a gente informar a escola? Isso dá para virar um treinamento para a escola? Vamos fazer um treinamento para a escola. Isso dá para virar um treinamento para os alunos? Vai para os alunos. Dá para ser para a comunidade que está em volta? Virou o poema, que agora vai ser comunidade, escola, todo mundo integrado. Então, graças à primeira visita, abriu a nossa mente para escrever realmente sobre prevenção, né? Antes do ataque, surgiu um nome, percebeu um padrão. Isso. E graças a esse padrão de comportamento que a gente observou lá no Brasil, a gente conseguiu interferir em 3 casos diretamente, né? E a gente conseguiu auxiliar através de curso. Muito bem. Foi muito gratificante para a gente. Assim, reconhecendo os sinais, né? Isso. Os sinais, como o comportamento, que já é diferente. Isso é muito importante. Nós já estamos falando de pegar o indivíduo dentro da escola. Já está pronto para fazer o ataque. É sobre isso que a gente está falando. E a gente acaba... Pra gente é fácil vir pra cá e acreditar, investir tempo e horas e perder noite. É resultado. No dia 4 de março do ano passado, o Melo pegou dentro da mochila do menino uma faca, com máscara, com roupa, e mais importante do que isso, do que a arma, era a intencionalidade. Ele sabia o que ele ia fazer. Quem ele ia matar, quantas pessoas ele ia matar, o horário que tinha. Tava na agenda, no calendário desse celular dele, 14 horas, massacre na escolinha, dia 4 de março. Então, quando a gente sai... Que idade que era? Ele tinha 11 para 12 anos de idade. Baixa visão, vítima de bullying, cooptação por meios digitais, planejamento antecipado, instrumento, tudo aquilo preparado. E nós chegamos antes dele matar as pessoas, antes da matança. Então, a gente sabe o que a gente viu naquele dia, né? Quando tava eu, o Major e o Melo dentro da viatura, né? A Cero tava lá dando um apoio na viatura descaracterizada, mas o Capitão Zuc e Eduardo participaram dos outros 3. Então todos os militares que estão aqui tiveram a experiência de evitar a matança dentro das escolas, e não é à toa, por isso que nós estamos aqui. Então isso nos motiva. Quando a gente entra na viatura, como nossos olhos estão agora, a gente fala, caraca, isso aqui vale a pena. Evitar
Evitar que pessoas sejam Não mortas, tem né? policial que passa a vida inteira que não tem esse tipo de resultado. Então assim, o resultado de evitar mortes Isso. é muito além de você prender alguém que matou alguém. Claro, matou De setembro, que foi a última, assim, ela nos marca até hoje. Porque quando a gente volta na escola, que é onde estamos construindo um POEM, que é o plano de operações, né? Aham. A gente visualiza a cena que poderia ter acontecido. Porque o menino descreve como ele ia fazer. 14 anos esse time. Ele descreve. E assim, para nós é sempre muito, muito, muito emblemático. Principalmente como, assim, foi desencadeado. Como é que a gente chegou até ele, né? E assim, não fomos nós sozinhos que chegamos. E aí parte aqui um primeiro alerta. As pessoas, as escolas, as famílias, elas precisam ter informação. Precisam conhecer o assunto para ajudar a identificar os sinais. Nós recebemos, rapidamente contextualizando, nós recebemos uma foto de uma diretora. Olha só, nós fizemos uma capacitação numa rede de um instituto que tem lá no Espírito Santo, no Brasil, né? No Espírito Santo também. E nós divulgamos essas informações. Você estava, né, Cedro, o Eduardo? Dessa divulgação, uma das responsáveis por este grupo passou o meu contato para uma diretora que estava com um problema numa escola. Porque essa diretora, ela, no banheiro, escreveram bem fininho assim, a referência a 2 indivíduos que promoveram ataques no Brasil, em 2011 e 2019. E utilizaram a terminologia sanctum. Aí isso me assustou na hora, porque o sanctum não é utilizado por uma brincadeira, por um trote. É porque quem realmente está acessando isso. E aí eu falei, diretora, eu precisei conversar com a senhora. Isso foi uma quarta-feira à tarde, conversei com ela, expliquei tudo, a seriedade. Sexta-feira à tarde ela suspende a aula da escola e coloca todos os funcionários no auditório para a gente ir lá fazer uma palestra e explicar para eles, principalmente, como esse fenômeno se desenvolve e quais são as características de quem se propõe a fazer esse tipo de ação. Dessa reunião da sexta, foi feita uma outra reunião na segunda, de manhã, com uma equipe menor, um grupo menor. Esse grupo traz para nós 3 nomes de indivíduos que se encaixavam quase que instantaneamente naquela descrição, naquelas características. E um, assim, sobressaía todas as características. Só que não havia provas de que tinha sido qualquer um deles, porque foi escrito no banheiro e lá não tem câmera. Eu falei, nós estamos com um problema grande, porque a gente precisa identificar quem é. Quem foi? Senão vocês vão estar com um problema o resto do ano. E aí, assim, 2 semanas nessa questão de... eu falei, olha, primeira coisa, rastreia as câmeras, como foi inscrição em 3 banheiros, 2 em cima e um embaixo, verifica quem acessou no mesmo período esses 3 banheiros, que a gente já vai conseguir fazer um filtro. Não consegui identificar. Pegamos a letra do banheiro, pegamos a letra desses indivíduos que eram possíveis autores. Foi feita uma perícia, só que uma perícia inconclusiva, apesar da grande semelhança das caligrafias. E a diretora todo dia me ligando, falando que o pessoal estava aflito. Falei, mantenha calma, mas mantenha vigilância. Sem que eles percebam que vocês estão vigiando, mas de maneira que vocês estejam tão próximos que se ele for fazer alguma coisa, vocês consigam visualizar. E foi assim feito. 2 semanas. Na semana, acho que uma terça-feira, apareceu nova inscrição no banheiro. Massacre de sexta-feira 13. Foi de sexta-feira 13 de setembro do ano passado. Aí, nós estávamos nesse período colocando viaturas na porta da escola para fazer a entrada. E aí, nesse dia, esse aluno, que é uma das observações, ele teve uma ação estranha que chamou a atenção de quem estava observando, funcionários. Ele chega na escola, coloca a mochila no armário, tranca e sai. Essa foi a atitude estranha porque ele nunca abandonava a mochila. Ia para o intervalo, para o banheiro, para qualquer lugar, sempre com a mochila na mão. Quando ele deixou lá, eles acharam estranho. Aí chamaram a equipe, aí ele tinha saído para um atendimento com um psicólogo. Quando voltou para a escola, já voltou para uma sala, onde nós passamos 3 horas conversando com ele. E aí, são nessas 3 horas, inicialmente a primeira hora foi só para verificar o grau de profundidade, realmente se ele estava com essa intenção. Ele, um menino extremamente inteligente, muito inteligente, com um grande trauma de bullying, uma afeição por violência e temas relacionados a nazismo, principalmente.
E aí, quando a gente chama pra verificar a mochila, ele falou que não tinha mochila, que não tinha armário. Eu falei, não, mas tem registro seu. Aí fomos lá, pegamos a mochila, voltamos com ele pra sala, mais 2 horas de conversa, rapó. Aí ele vai, diz toda a sua intenção, descreve como que ele faria passo a passo a ação dele. Ele ia voltar na escola, ia pegar a arma na mochila, a primeira pessoa a morrer ia ser a atendente da biblioteca com um tiro na cabeça. Que ele tinha problema com ela. Não, porque ele tinha programado essa ação. Porque E depois... porque como era o primeiro lugar onde estava a mochila, ele já ia começar a matança dentro desse ambiente. E dali ia prosseguir. E disso aí o Vitor pode falar. Tem uma outra experiência relacionada a esse fato. Fala, Vitor. Bem rápido, né? Tem um curso que a gente dá de 2 dias para as unidades policiais para que eles saibam como atuar caso tenha um caso de agressores ativos. São um dia voltado para policiamento escolar, o segundo só uma imersão sobre agressor ativo com atividade prática. E aí nós fizemos já 15 edições desse curso, né? Mais de 400 policiais da nossa comunidade lá preparados. E o último curso penúltimo curso que nós fizemos, nós contamos sobre esse tipo de experiência, nós falamos com mais riqueza de detalhes ainda sobre essas apreensões, porque lembra que vocês falaram sobre o preconceito que existe sobre o policiamento escolar? Sim. Ainda existe, né? Então é uma barreira que nós temos que enfrentar. E aí existia um policial lá que ele já tinha compartilhado para outro policial amigo nosso, que ele falou assim, não, a polícia escolar não deveria existir. A polícia escolar não deveria porque é um trabalho que não causa efeito, é um trabalho que não pode, que só fica na frente da escola, blá, blá. Beleza, e aí eu tava contando sobre esse episódio, né, que o Major acabou de citar aqui. E aí esse militar estava nesse curso, possivelmente forçado. E aí ele, quando a gente começa a falar, e aí fala que essa primeira pessoa que ia ser morta ia ser a bibliotecária, e ele falou que ia matar os vigilantes, depois ia ter confronto. Quando eu falo sobre a bibliotecária, ele começa a chorar. Aí ele começa a se emocionar, e aí eu vi que ele tava continuando conversando, mas eu vi o incômodo dele. Aí eu falei assim, amigão, se você quiser sair, você pode sair. Aí ele, não, eu queria falar alguma coisa. Eu falei, não, pode falar. Ele falou, não, eu tô aqui emocionado, realmente, né? Eu citou um pouquinho da como ele avaliava a companhia. Ele falou, tô aqui emocionado porque a bibliotecária era minha mãe. E aí, rapaz, né? Ele falou isso no final ainda, o Capitão Zuko também percebeu isso no final. E pra gente, assim, a gente tem que utilizar ferramentas e mecanismos para que eles entendam e sejam convencidos da função que nós temos lá. Agora não precisamos mais. Ele experimentou na pele, né? Então, assim, a gente conta dessa experiência, não dizer que a gente é o melhor policiamento que existe, mas ela tem que ser respeitada como qualquer policiamento, né? Ela salva vidas de verdade. E a gente não precisa falar isso da boca pra fora. A gente viu, a gente experimentou, né? A gente viu ali pertinho da gente. E a melhor sensação de viver isso é que no dia que a gente teve a primeira intervenção que deu o resultado de impedir que um ataque acontecesse, a nossa sensação foi, porque nunca tinha acontecido. A polícia sempre chega depois. Isso. No Brasil. Isso. Raramente chega durante. Aqui também. Mas sempre chega depois. Que o sangue já. E foi a primeira vez na história do Brasil que a polícia chegou antes de algo acontecer. E aí, quando a gente viu o que ele havia comunicado, que ele ia fazer, o modus operandi, o horário, tudo. E aí, quando eu abri a mochila, na presença da mãe dele, com a autorização dela, ele não estava na sala na hora, porque é toda uma dinâmica que nós fazemos. A mãe autorizou, a gente abriu a mochila na frente da mãe, com o diretor da escola. Eu queria que fosse um blefe. O desejo do meu coração era, nós fizemos toda a técnica, claro. Fizemos todo o planejamento, mas no meu coração tomara que foi só uma brincadeira. Só que quando eu abri a mochila e comecei a olhar que eu tirei a faca, o coração acelerou, e aí a gente teve que voltar para racionalidade, porque a nossa abordagem pós-fato de detecção não poderia estar emocionada, porque a gente teria que conversar com ele normalmente, sem esboçar que nós já sabíamos de tudo, porque o nosso objetivo não era fazer a repressão. Nosso objetivo era identificar qual era a comunidade que ele tinha sido cooptado, quais as redes que ele estava permeando, onde que foi, quais jogos, porque essas informações seriam importantes para salvar outras vidas. Isso. Só que aí o desfecho disso foi o que emocionou a gente, que é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, que buscamos tanto conhecimento, foi que quando o Vitor estava dirigindo, o major do lado dele e eu na parte de trás. E eu olhando assim pela rodovia, a minha sensação foi, cara, muitos pais, eu falei para Vitor, muitos pais não fazem a mínima ideia que hoje seria o último dia que eles teriam dado beijo no filho deles e levado para a escola. Sim. Por causa de pessoas anônimas. Eles têm agora a oportunidade, no final do dia,
buscar o filho novamente, sem saber que policiais que dedicaram a vida e tempo e deram atenção, oportunizaram, e até hoje eles não sabem. Que pessoas anônimas permitiram que eles recebessem o filho de volta novamente. Isso. E isso dá o sentido do nosso trabalho. Impedir que famílias não sejam destruídas. É igual aqui. Mas isso que você falou é bem poderoso, porque a gente trabalha. Tem aquele ditado, né? Então, gente, hoje é o dia do ditado. Né? A gente trabalha numa profissão sem reconhecimento, que é sem um agradecimento por pessoas que não reconhecem, né? Isso. É a realidade do trabalho policial, acho que em qualquer lugar do mundo. E como você tinha mencionado no começo do episódio, realmente, assim, tem muita coisa que a gente, de coisa de policiamento, de escola e tudo mais, que ninguém nem fica sabendo depois. Não é noticiado, propositalmente. Sim, totalmente. Isso não é. E não que a gente busque o reconhecimento, né? Isso. Mas não é o reconhecimento, do policial, do trabalho do policial, tudo mais, mas é o reconhecimento de que existem pessoas que atuam exatamente, né, para evitar esse tipo de coisa e estão empenhadas, como vocês, né, de estarem buscando conhecimento, de estarem aplicando. Então, o reconhecimento é o trabalho da polícia, não o indivíduo, né? Mas é o trabalho, assim, a polícia é empenhada nisso, né? E assim como vocês têm essa realidade, assim, de heróis anônimos, e a população nem fica sabendo, os pais às vezes nem sonham. Aqui, da mesma forma, acho que a gente vive essa realidade também né? A gente faz o nosso trabalho, né? Beleza, bacana, ok. A gente se vê amanhã, vai embora para casa e ninguém nem sonha que a gente evitou um massacre. A gente não, é o trabalho da polícia. Isso. Evitou um massacre, um atentado, algo assim. Então, realmente, e a todos os níveis, do policial municipal, né, até os agentes federais e até agentes, né, do governo americano que estão em outros lugares do mundo para evitar um ataque aqui. Né, longe de família, longe do conforto, né, daqui de estar com familiares dentro de casa, mas estão lá sacrificando tempo fora em terras longínquas, né? Então, assim, o nosso agradecimento é para esses colegas também. E o agradecimento a vocês também, que vocês, né? Não, isso é... Assim, é sensacional o trabalho que vocês estão fazendo no Brasil. Espero que vocês tenham um reconhecimento, além do reconhecimento que vocês já têm de serem pioneiros, né, no desenvolvimento da doutrina, do curso e tudo mais, que vocês continuem sendo esses pioneiros, continuam desbravando e continuam sendo não só desenvolvedores de doutrina, assim como disseminadores também no Brasil. Então, parabéns. Parabéns aqui pelo trabalho que vocês tendo esses exemplos de prevenção que não dá para negar, não pode falar que talvez não, é exatamente isso que aconteceu, que ia acontecer. Eles estão dizendo que isso que eu ia fazer, para ter essas provas assim que isso está funcionando, é muito valioso. Muito valioso. Sensacional isso. Vamos tomar um... Mas aí a pergunta, antes da gente fazer o break, qual foi ou a comida ou o local predileto, assim, que marcou, vocês vão levar assim, vai ficar com saudade. Eles não comeram a minha feijoada ainda, então... Mas você não convidou, Eles estão aqui até domingo. Tá esperando, até sábado. Pode começar. Não, começa com a... As damas primeiro. Vai lá. Comida local? Qualquer coisa. Eu sou apaixonado por hambúrguer, né? E aqui ver o pessoal comendo hambúrguer direto é minha alegria. São várias coisas. Que hambúrguer que você gostou? Qual que você experimentou? In-N-Out. Cara, você não levou ela pra Eureka? Eureka tem um aqui, cara. In-N-Out é In-N-Out, cara. Não tem como comparar. In-N-Out. Vim pra cá. Eu amo lanche. Tem um lugar de hambúrguer aqui que é muito bom, chama Eureka. É bom. É muito bom. Os caras usam luva preta. Não. Gourmet. É gourmet, mas não usa luva. Não, é boa. Acho que Escuta ele não, é boa. Uma coisa que eu fiquei muito feliz aqui, que vocês tomam Monster às 6 da manhã. Foi incrível. Café da manhã dos campeões. Nossa, maravilhoso. Você vai morrer de ataque cardíaco com esse cara aí. Sem discriminação. Sem discriminação. Ninguém julga. Eu senti. Ninguém julga. É que ele tá jovem ainda. Tá jovem ainda, não sabe. Aí eu tô esperando, ó. Porque me julgavam. Aí eu fui conversando todo mundo. Que isso? Te condenavam, não te julgavam, não. Te condenavam. Agora todo mundo toma Monster. Mas agora vamos adotar às 6 da manhã. Então,
Mais o conhecimento, vocês estão levando. Tá liberado, galera do Brasil. 6 da manhã, Monster. Monster branco é a melhor coisa que tem. Sugar free, né? Sem açúcar. Isso. Exatamente. Duda. Vamos lá. Comida eu não tô lembrando. Mas o que eu fiquei, assim, encantada, a primeira vez que eu vim, principalmente, foi o pôr do sol no Pier de Santa Mônica quando nós chegamos. Então, assim, foi uma coisa, assim, surreal. A gente vê muito em filme, a gente chegou 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Foi o primeiro dia que a gente estava aqui em Los Angeles. Nós conseguimos pegar um pôr do sol, assim, maravilhoso. Foi tudo lindo e perfeito. A roda gigante, iluminada. Parecia que eu tava num filme. Foi perfeito. Foi no dia que o Fluminense foi campeão da Libertadores. Foi. Blusa do Flusão. Tava bom até agora. Você tá vindo tão bem, Duda. Não tem como esquecer desse dia, Léo. A gente... Nossa, eu fiquei... Não tinha homeless lá? Maravilhosa. Vocês falaram não tinha homeless, não? Centeno tinha muito centeno lá no Pier. No Pier, não. A gente viu muito na Calçada da Fama. Foi o Cheirava bem feio também, né? que eu já vi na minha vida. É incrível, cara. País enorme. primeiro mundo. Mas lá não tinha tanto, não. Mas na Calçada da Fama tinha bastante. Mas, nossa, foi perfeito. Até com mendigo, sem mendigo, ia ser maravilhoso. Aí, Victor. Na primeira vez que eles vieram, tinha grande possibilidade, né? O comandante tinha me convidado pra vir. E foi na época do nascimento da minha segunda filha. E eu tinha uma decisão a tomar. Ficar pra ver o nascimento da minha filha ou ter, talvez, a maior experiência profissional da minha vida. E eu confesso, até falei com um pessoal assim, antes deles virem, a gente não acreditava, porque isso não era... Eu não conheço nenhum policial que saiu do Brasil pra vir pra cá com 30 e 35 anos de carreira. Então, assim, era difícil vislumbrar isso com o real. E quando eles foram, eu falei, caraca, o céu é o limite, cara. E foi impressionante. Mas eu imaginei que eu nunca mais teria essa oportunidade. Eu falei, tomei a decisão, vou ficar com minha filha. E não me arrependi de verdade, assim. Deus é meu testemunho até hoje. Foi a melhor decisão, tomaria 1000 vezes. E aí, quando eu teve a oportunidade de retornar pra cá, só quando eu pisei nos Estados Unidos que eu falei, caraca, tá acontecendo. De verdade. Porque é muito difícil mesmo de acreditar, assim. E olha que eu sou uma pessoa esperançosa, eles sabem disso. Então, assim, eu tive que pisar pra ver nesse caso. E nesse caso eu tive que ver pra ver. Então, o pôr do sol de Venice Beach ali me pegou, cara. Quando eu chego ali e vejo o pôr do sol, assim... Peraí, foi Venice ou Santa Mônica? Nesse caso, foi Santa Mônica, mas teve depois em Venice Beach também. Na praia ali. Foi jogar basquete lá também? Joguei basquete. Mas horrível. Mas joguei. Brick City. Cara, mas ver o pôr do sol, assim, foi uma sensação de muita gratidão a Deus mesmo, né? Pela oportunidade. Tinha uma amiga minha que falou lá no Brasil, falou assim, calma, assim, a sua decisão foi tão nobre que talvez você tenha uma oportunidade de voltar pra lá. Eu lembrei dessa frase dela, né? E foi muito legal, assim, foi muito marcante. E louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, assim, e agradeço meu comandante, meus amigos e os senhores também, né? Porque se ele tivesse feito merda na primeira vez, a gente não voltaria. Não. E funcionou muito bem. Mas é a comida. A comida, meu Deus, cara, eu comi tanta coisa boa. Mas no Olive Garden é maravilhoso, né? Legal. Legal, bacana. Melo. Bom, eu sou muito apaixonado em ficar, às vezes, assim, sentado só olhando as pessoas andarem, né? Porque a gente falou isso várias vezes. Que quando eu era criança, eu via só em filme, né? A realidade assim, americana, e ficava imaginando, pô, deve ser fenomenal. Eu via passar filme, por exemplo, o pessoal correndo na praia de Venice Beach, do Pier de Santa Mônica, que falava, pô, deve ser maneiro e tal, e nunca tinha passado a oportunidade. E aí, vindo pra cá, pela segunda vez, e sentar e só ver a movimentação, independente do que cada um está fazendo, mas ver aquela movimentação e falar assim, poxa, muitos anos atrás, um menino do interior do estado do Espírito Santo nunca imaginou que estaria num lugar desse. E agora você pode sentar e contemplar o pôr do sol. Pode parecer bobeira para muitas pessoas, mas o fato de, no meio ali de Venice Beach, o pessoal dançando de patins, é uma coisa cultural e que pra gente é interessante ver. Sabe, olhar assim e falar, poxa, é a vida das pessoas, o dia a dia. Coisa que muita gente só vê em filme, é o dia a dia deles. Sabe, não é só a realidade do filme, esse ponto especificamente, né? E foi fantástico. E eu sou apaixonado pelo Olive Garden. Cara, eu amo os pratos, mas assim, principalmente o que mais me agrada e que me chama atenção, e toda vez que eu venho eu quero voltar, é por causa da salada e do pãozinho dele.
Mas o pão, ele sai na hora, aquele pão de alho e tal. E pode ficar pedindo. Pode ficar pedindo. Pode ficar pedindo, é refil. É refil. Pão e uma salada é Se refil. vocês querem order alguma coisa a mais, você não, só água. Exatamente. E é uma coisa interessante que todos os lugares que nós vamos aqui, a bebida é sempre refil. Aí, meu amigo. Bom, como é a minha primeira vez, tudo é muita novidade, né? Eles falaram do filme, mas eu vou estender pro GTA. O GTA tem um mapa do GTA aqui mesmo. Tudo. Tem tudo, é igual. Absolutamente tudo. Eu mandei lá no grupo, falei, ó, CJ tá diferente, sou eu. Quase que eu botei a blusinha branca, a calça. Então, assim, pra mim tá tudo maravilhoso. O pôr do sol lá em Venice foi sensacional. Eu adicionaria também, lá em Hollywood, quando a gente vai ver o letreiro, olhar a cidade lá de cima. Como é que é o nome daquele lugar lá? Observatório. O observatório, sensacional ver a cidade. A comida, tudo fantástico. Assim, agora tem uma coisa que pra mim é muito simbólica. E tem 3 momentos que eu acho que foram muito simbólicos pra mim. Primeiro, os donuts que nós recebemos no primeiro dia de instrução. Levei Krispy Kreme pra isso. Pô, muito bom, né? Sensacional. Muito bom. Fresco, bem fresco. Assim. Isso. Maravilhoso. Muito bom. Simbologia de estar ali naquele momento. Mas aquilo. Depois. Simbologia de policial comendo rosquinha. Exatamente. Que não existe. Depois, quando nós fomos almoçar no Corpo de Bombeiros e comemos um burrito feito pela esposa do capitão. Isso foi muito legal. Sensacional essa experiência deles terem nos convidado para estar com eles lá. A gente nem tinha visto eles lá, mas sabia que a gente estava lá, convidaram. Então, para mim foi sensacional aquela experiência de chegar. Até falei com os meninos. Na mesa que eles comem, tem as fotos dos familiares. Sim. Então, o lugar que ele tá todo dia, ele tá vendo o propósito dele ali, a família dele ali. Então, é sensacional a simbologia daquele momento. Uhum. E depois o almoço com a equipe no final, na última instrução, que a gente almoçou lá, que foi já o Inner Out lá, né? Foi assim, estar com eles e desmontou aquela coisa da instrução. Estavam pessoas ali, policiais, amigos, conversando em línguas diferentes, mas a linguagem policial conhecida no mundo todo, a gente ali conversando e tentando conversar um pouco. Então, pra mim, assim, esses 3 momentos de comida, acho que vão me marcar muito pela simbologia da situação, né? Por estar vivendo isso, por ter a oportunidade de estar vivendo. Então, eu também louvo a Deus por essa oportunidade. E o local? Esses 3 que eu falei. Ah, mas você falou da comida. Do observatório. Comida me pega demais. Observatório pra mim foi maravilhoso. Eu também me impressiono com bastante coisas, né? O do Cybertruck foi o maior. O Cybertruck foi legal. Mas até, na verdade, eu sou contagiado pelo meu filho, que ele é apaixonado por esse carro. E assim, a melhor sensação foi quando eu mandei a foto, eu filmei e mostrei pra ele a cara que ele fez, assim. Foi muito legal. Aí eu fiz várias imagens pra levar pra ele. Mas assim, eu, né, na segunda vez aqui, realmente voltar no observatório encantador, Santa Mônica, o Pier, né? E Vence, é muito fantástico. Tomar o tiro foi legal, que eu nunca tomei, foi legal. Essa parte do burrito lá com a chefe, com a esposa do chefe, foi muito bacana, os donuts. Adoro o Olive Garden, a comida de lá é muito boa. Então, assim, pra mim, cada parte conta a experiência de um todo. Então, assim, quando eu volto pro Brasil, eu volto pra minha esposa, pros meus filhos, é contar essa experiência toda. Pra mim, assim, é tudo muito bacana, entendeu? Muito legal mesmo. E dirigir o Tesla lá do meu amigo Brito. Acelerada naquele carro que eu fiquei impressionado. Estar na casa do Brito também, né? Foi muito legal, com a esposa dele. Muito bacana. A gente está tão distante, mas tão perto, né? Porque quando você vai pra casa de um amigo, né? E ali você se sente muito bem acolhido. Isso é muito legal. Experimentar o churrasco do Eliel. O churrasco do Eliel. Muito bom. Foi churrasco. Muito bom. Ou alto nível. Fica alto nível. Alto nível. Ficou muito bom. Estreando ali após 2 anos a churrasqueira do Brito. O Brito foi. Porque o Brito recepcionou a gente, né? Então, é assim, ele foi o anfitrião.
ter que fazer a feijoada. Não, eu tô falando que vai ter que fazer. Aí já chegou lá, aí, claro, né? Coube a mim fazer o churrasco lá. Só que ele tinha comprado a churrasqueira fazia 2 anos e ele não tinha usado ainda a churrasqueira. Então eu inaugurei a churrasqueira dele na casa dele. Obrigado. Eu nem sabia como é que usava aquela churrasqueira, graças a Deus. Hã? Teve o quê? Teve linguiça, alcatra, teve 3 tipos de corte. Então, assim, deu pra comer. Não, ficou ótimo, maravilhoso. Fantástico. E aí a Vivian, né, que é a esposa do Brito lá, fez, né, umas entradas muito legais, um arroz maravilhoso. Quando eu abri a tampa, aquele cheiro... De arroz de casa, né, mano? Nossa, meu Deus. Assim, então é uma experiência, assim, fantástica, né? Eu me encanto muito quando eu venho aos Estados Unidos, né? Eu sei que nem tudo são flores, né? Não. E aí vai o recado de novo, né? Para aqueles que estão no Brasil achando que aqui é o mar de encantamentos. E aí a gente ouve o relato, né, de vocês, ouve o relato da própria esposa do Brito, que não é fácil, né? Para você, as pessoas podem vir para cá, igual vocês vieram, mas tem que saber que há um esforço, há um sacrifício, há ter que abrir mão de muitas coisas. Isso. E as pessoas precisam entender isso. Mas tem uma diferença. Aqui nos Estados Unidos, meu pai sempre falava isso. Meu pai vem de Taiwan, né? E viveu no Brasil 35 anos. E ele aqui nos Estados Unidos, agora todo mundo mora aqui nos Estados Unidos. Meu irmão ainda mora em Taiwan. Mas o que meu pai sempre falava é que nos Estados Unidos morre de fome quem quer. De verdade, aqui, se você trabalha duro, não importa o que você está fazendo, faxineiro, que seja. Um trabalho que você trabalhe, dá para sustentar a família, dá para comprar um carro, dá para alugar uma casa, dá para viver. Agora, no Brasil, já não é assim. Você pode ter 3, 4 trabalhos e ainda não dá para sobreviver. E esse é o problema, a diferença. Sim. E essa é a diferença que um país de primeiro mundo, que se a gente tem uma enfermidade, alguma coisa, a ambulância chega, ela te leva para o hospital, não importa se você tem segurança, não tem, te ajuda. Mas eu perguntei esse negócio da comida e do local, porque é uma pergunta que eu sempre faço para os meus colegas, não só americanos, mas de outros países, quando eles vão no Brasil. É interessantíssimo ouvir as respostas deles. Porque eu às vezes pergunto, e aí, foi pro Brasil, não foi? E aí, o que você mais gostou? Teve um cara que falou, cara, eu gosto do fato de que você pode sentar na padaria e comer ali na hora. Tá na padaria. É porque o pão sai fresquinho, sai quente e a manteiga derrete quando você coloca. Aí eu fui pensar que aqui nos Estados Unidos a gente não tem esse costume. Não tem porque... Padaria brasileira. Mas é assim, mas é porque o americano não tem o costume de ir na padaria. Uhum. Aí eu, cara, não é mesmo, né? O Brasil é tão bom, tem negócio da padaria, eu nem tinha me tocado nisso. E coisa assim, aí assim, local, né? A gente às vezes pergunta, um amigo que esteve no Brasil, ele falou, é interessante porque local é praia, porque lá você consegue não só entrar na água, que a água é mais quente, né? Ela não é tão gelada e congelante igual aqui, mas o pessoal vem e traz chá gelado, que é o mate, né? E vende tudo na praia, você senta, você come, você faz tudo, sem precisar levantar da cadeira assistindo o mar. É mesmo que nos Estados Unidos a gente não tem isso. Eu sempre faço essa pergunta. Então, assim, da mesma forma como eu sempre pergunto meus colegas como o Brasil, e é assim, interessantíssimo você ouvir as respostas. Da mesma forma, claro que eu vou fazer a pergunta para vocês também. Entendeu? Teve mais 2 coisas. Diga. Agora começa a abrir o jogo. Eu lembrei agora. O departamento de xerifes levou a gente pra andar de... Vocês fizeram o patrulhamento marítimo. Exatamente. Tem noção que eu nunca fiz isso nem no Brasil? Quem dirá em Los Angeles? É mesmo? Foi bom? Nossa, foi demais. E ela viu foca ainda. Nossa, eu vi foca. Fiz chamada de vídeo com a minha filhada pra ela ver foca igual eu tava vendo. Ela falou pra eu ficar longe. Foi muito legal. Foi muito bom. E participar do podcast, né? Eu nunca participei de podcast nem no Brasil. Eu também não. Eu também não. Participando em Los Angeles é muito legal aqui. Posso adicionar mais uma? A maravilhosa experiência da academia. É verdade. Que nós Na academia. Vamos malhar. 4 horas da manhã acordando. No outro dia, treinamento, não tinha perna pra fazer o treinamento. Mas tinha que fazer, mas foi sensacional. Certo, move, as pernas não voam. E a cabeça vai, você vai. Muito legal, muito legal. A academia foi boa. E o último detalhe que eu quero agregar foi o dia de ontem à noite, né? Que nós paramos para poder comer dentro de um local que ele é plural.
né? Você vê gente de toda nacionalidade. A gente até brincou. A gente até brincou falando assim, vai ser difícil localizar o Eliel aqui. O churrasco que eu experimentei, não dava pra comer. Não dava, imaginei. Tá bem você tava lutando contra ele. Tava mal. Comeu do Eliel, então. Você tava lutando contra ele, deu poder perceber, mas assim, o momento de estar com vocês. Né? A gente até brincou dizendo assim, vai ser difícil achar o Eliel aqui. Que a gente não sabia suas características ainda, mas quando a gente viu só coreano, chinês e japonês e aquela miscelânea. E vocês estão lá em Rosemead, onde que está o teu hotel? Que é praticamente tudo asiático. Mas assim, é a experiência do momento. Cara, eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, de princípio, é que eu sempre falava inglês, porque eu estudava escola americana em São Paulo, né? Mas o inglês que eu falava era traduzido de português. Então, no Brasil, a gente falava oriental, né? Asiático, não falava asiático, falava oriental. Aí, quando eu acabei de chegar nos Estados Unidos, falava orientals. Aí o pessoal olhava pra mim, que é como se estivesse falando um palavrão de racismo contra asiáticos. Essas são umas coisinhas que você vai aprendendo, né? Ensinar a gente. É só não falar orientals. Que fica esquisito, né? O lado que pega dessas coisas maravilhosas que a gente falou é não estar perto das pessoas que a gente ama. É verdade. Nossa, ver cada coisa incrível, seja na instrução, a gente tem um amigo que dá instrução de armamento, de material, aí você vê um monte de material novo, como que ele poderia estar ali, o outro que tem uma metodologia, uma dinâmica na instrução, você já lembra de um amigo que você queria que tivesse ali, ou comendo um lanche, vendo o Pier de Santa Mônica. Eu mandei mensagem para minha irmã super emocionada. A gente tinha que estar vendo esse pôr do sol juntos, ver esse monte de coisa e não poder partilhar ao vivo com as pessoas que a gente ama é difícil. É uma experiência. FaceTime. Você fica muito feliz, mas não é a mesma coisa. Vou ter que voltar Dói. Minha esposa e meus 2 filhos, para eles verem também. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Tudo é novidade. Tem que ser. Bom, você tem que agregar no proposal da próxima vez que vai vir. É como uma festa de casamento. Plus 2, plus 3, né? Mais 3, né? Pra trazer todo mundo. Continua na próxima semana. Palavrão Tático.